Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nesse vídeo eu estou aqui para falar sobre esse instrumento tão bonito, tão maravilhoso e tão profundo que é o tampura. Esse é um instrumento milenar, um instrumento indiano, né? Foi a criação, a visualização, o sonho dos antigos que viviam lá na Índia. E bom, além de ser um instrumento muito bonito esteticamente, como vocês estão vendo, né, uma obra de arte mesmo, ele também é um instrumento que ele tem um som, uma propriedade muito profunda. Então, quando a gente toca esse instrumento, a gente escuta os harmônicos que ele tem, ou seja, os harmônicos, quando eu digo essa palavra, eu digo todos os detalhes que tem o som desse instrumento e, propriamente dito, os harmônicos são as notas, as ondas que elas não são tão perceptíveis. Normalmente, quando a gente toca um som, a gente de imediato percebe aquele primeiro som, mas na verdade existem outros sons também que estão dentro dessa onda principal. E bom, esse é um instrumento que tem muitos harmônicos, tem muitos sons, né, por trás dessa onda principal. É um instrumento que a gente usa muito na nossa escola, inclusive, além de usar muito, a gente também ensina vocês a tocarem. A gente usa eles no curso de iniciação e também nos cursos de formação. Então, primeiro aprende a tocar eles separadamente, né? Entende como produzir o som, e depois a gente também entende como que a gente toca e canta esse instrumento. Porque a visualização desse instrumento, na verdade, é um instrumento de acompanhamento. Então ele serve tanto para acompanhar quem está cantando, como também serve para acompanhar quem está tocando um sitar, quem está tocando uma flauta, quem está tocando algum instrumento assim em geral. Então a gente gosta muito de utilizar esse instrumento, primeiro que ele é milenar na Índia, né? Então, como nossos cursos a gente trabalha com é, o som na perspectiva do yoga, então conectar com esse instrumento já é trazer essa ancestralidade. E além disso, ele tem um potencial muito lindo de despertar a nossa voz. Então, quando a gente escuta o som desse instrumento, já é como automático a vontade da gente cantar, da gente se expressar junto com ele. Então, a nota base dele, né, que eu já vou mostrar para vocês como ele funciona, é a nota primeira que a gente vai fazer na voz. E depois disso a gente vai cantando, vai utilizando a nossa voz para improvisar em relação à afinação desse instrumento. Então, ele desperta nosso canto. Além disso, também ele afina nosso ser. O tampura ele afina nosso corpo, ele afina a nossa mente, ele afina as nossas emoções. Inclusive tem histórias muito bonitas lá na Índia que os mestres, as mestras nos contam, né? Que é um instrumento que eles, né, afinam quando vão fazer o concerto. Ou seja, simbolicamente, antes de começar a cantar, eles vão e afinam o instrumento ali no palco mesmo, né? Ou seja, normalmente aqui no Ocidente, quando o artista chega no palco, os instrumentos já estão afinados. E lá na Índia não, eles chegam e afinam esse instrumento. E essa simbologia é que enquanto eles estão afinando a si mesmo para cantar e também estão afinando todos que estão ali escutando. Então todo mundo vai ficar afinado nessa mesmo som, nessa mesma ressonância. Isso é realmente muito maravilhoso, né? Então falar um pouco mais da estrutura do instrumento, né? Então é um instrumento que ele tem 4 cordas, tá? Sendo que essas 4 cordas, a primeira tem uma afinação, as duas do meio têm a mesma afinação, ou seja, o mesmo som, e a última corda também já possui um outro som, tá? Então aqui, mais teoricamente falando, o primeiro som é a nota Pá. Pá. O segundo som a nota Sá. O terceiro som a nota Sá. E o quarto som a nota Sá, só que um som mais grave, como vocês podem escutar, né? Então, Pá, Sá, Sá, Sá. Então é um instrumento que
é relativamente simples de ser tocado, né? Porém, claro que, como a gente sempre diz no ensino aqui da nossa escola, não só tocar o instrumento, mas a intenção por trás que a gente toca o instrumento. Então, como técnica, falando tecnicamente, é um instrumento simples de tocar, mas um instrumento que a gente pode sempre aprofundar a forma como a gente toca ele, para que esse som ele viaje mais e possa tocar mais o coração das pessoas. Então, para tocar o instrumento, a gente usa aqui 3 dedos, né? Na primeira corda a gente vai usar o anelar, na segunda e na terceira a gente vai usar o dedo do meio, e na última corda a gente vai usar o dedo indicador. A mão fica reta assim também, não fica assim, e é um instrumento que você não puxa muito as cordas, ó. O som não fica muito estridente, estralado, sabe? Você toca ele bem suave com a mão reta assim, ó. Para que pareça que todos os sons estão indo juntos, ó. Não corda por corda, mas como que os sons eles vão se juntando, eles vão se unindo, e aí fica um único som. Bem suave. Enquanto a gente vai tocando, a gente vai se afinando e preparando para a gente cantar. E assim a gente faz muitas práticas na nossa escola. Primeiro eu tocando e todo mundo cantando. Posteriormente a gente ensina todo mundo a tocar com esse e também com esses tampuras aqui. E depois posteriormente tocar e cantar junto. Eu gostaria de fazer uma meditação agora com vocês. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos e escutar o som desse instrumento. Respirar bem profundo e deixar o som do instrumento penetrar sua mente, penetrar suas emoções, penetrar o seu corpo. Respirando bem fundo e conectando apenas com esse som. Bom, gente, vamos respirando, abrindo os nossos olhos.
Então, brevemente falando sobre esse instrumento tão lindo que é o Tampura. Para quem não tem o instrumento, pode também colocar no Spotify ou também tem alguns aplicativos que tem o som desse instrumento. Então é só colocar lá Tampura, o som, e aí pode usar ele para meditar, também pode usar ele para cantar. Para quem não sabe assim nada de música da Índia, nunca ouviu falar sobre isso, pode simplesmente colocar o som desse instrumento e cantar alguma coisa que sinta. É muito bom, como eu disse no começo do vídeo, é um instrumento que desperta a nossa voz. Então muito bom, gente. Por hoje a gente fica por aqui. Agradeço vocês a assistirem o vídeo, contribuir aqui com o nosso canal. Então se puderem compartilhar, também curtir e seguir a nossa página, a gente agradece muito. Om.